muito bem-vindos à nossa aula de arte, pessoal. Hoje iremos iniciar ali a unidade 6 da apostila, tá? Iremos tratar ali sobre aspectos de dança e sobre o low-tech e o high-tech, tá? A diferença entre os dois. Está aqui, ó, tá? Objetivos dessa unidade. Então, nessa aula nós veremos até a diferença de low-tech e high-tech, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês como é e vou querer um retorno a respeito disso, ok? Gostaria de lembrá-los também que lá na página 15 da nossa apostila nós temos 4 perguntas. Eu gostaria que vocês respondessem essas perguntas e postassem para mim em produções acadêmicas, tá? Se você não tem apostila, não se preocupe, eu vou digitar lá essas perguntas e vou postar junto com o vídeo, aí você pode responder também, tá? Vai lá, leia as perguntas, responda e posta para mim em produções acadêmicas, tá? Isso é importante para o nosso aprofundamento metodológico, tá? Então, não esquece de ler e responder essas questões. Pessoal, então ali na página 16, nós temos ali, artista no espaço. Então eu vou lendo assim partes da apostila, vou explicando para vocês e a gente vai prossegue com o conteúdo, ok? Então o artista Rick Seabra não apenas imaginou a possibilidade de fazer arte no espaço, como escreveu sua dissertação de mestrado com base nessa ideia. Ele propôs a construção de um módulo espacial chamado Isadora para abrigar artistas na Estação Espacial Internacional. Segundo ele, o espaço não precisa ser apenas técnico, apenas das ciências. Ao contrário, todos os ramos de conhecimento deveriam poder se apropriar dele, inclusive as artes e as humanidades. Quando morava em Brasília, Distrito Federal, Rick Seabra leu a seguinte chamada de notícia: o cosmonauta Yuri Romanenko transformou o tédio das longas viagens orbitais em melodias e compôs 20 canções, as primeiras a serem feitas no espaço, sobre o cansaço dos voos, a ausência da família e dos amigos. A ideia de que a exploração espacial também poderia estar relacionada a experimentos artísticos como cantar no espaço fascinou Rick. Então, qual é o que o Rick Seabra defende? Ele defende assim que assim, as construções, né, os foguetes, as estações espaciais, elas são puramente científicas, técnicas, matemáticas para ficar lá, né, para suportar a pressão, para suportar, para poder ficar flutuando no espaço. Então ela é puramente técnica. E ele defende o quê? Essa questão de construir realmente uma estação espacial onde as pessoas possam estar lá para criar obras de arte, né? Seriam as primeiras obras de arte construídas, criadas no espaço, como fez o Yuri Romanenko, né, que ele criou melodias, compôs canções no espaço, 20 canções. Então, ele defende essa ideia de que o espaço ele não precisa ser necessariamente apenas científico e técnico, ele pode ser das humanas também, né, das artes humanas. E o Rick, ele adorou essa ideia logo depois dele ter visto, formou essa ideia logo depois de ter visto essa publicação do Yuri Romanenko. Aqui a gente já tem uma atividade também já de cara para ser feita. Ela é simples, 1 minuto você já terminou ela, tá? Então eu já vou deixar também para que seja feito em produções acadêmicas, certo? Então ali na página 17 é o seguinte, tá? Outra pioneira das artes no espaço foi a astronauta japonesa Chiaki Mukai, a primeira pessoa a fazer um poema em órbita. Ela escreveu um tanka, que é um tipo de poema oriental que
pode ser escrito por mais de uma pessoa. Por exemplo, a primeira pessoa escreve os primeiros versos e a segunda pessoa escreve versos que complementam o primeiro. Veja o poema que ela fez. Gire cambalhotas no espaço quantas desejar. Isso é leveza. O poema dela, feito lá no espaço, foi divulgado em um jornal e mais de 200.000 pessoas responderam, criando a segunda parte. Veja duas dessas respostas nos quadros à esquerda e crie uma resposta no quadro em branco à direita. Então, o que acontece? A Tiaki fez uma, aí ela pegou e esse tanka foi postado em um jornal, milhares de pessoas gostaram da ideia e produziram as suas também, né? Aqui nós temos duas de várias outras que foram enviadas. Então a primeira diz o seguinte: cambalhotas em uma banheira, isso é o espaço para o meu filho, né? Seguindo o que a Chiaki já havia feito. Estrelas cintilam e aplaudem. Então, essa terceira já seguindo também a ideia da Chiaki. E aí vocês farão nesse espaço aqui, ó. Se você não tem apostila, não tem problema. Você pode escrever no seu caderno, tá? Vocês irão criar também um tanka em resposta ao que a Chiaki fez, tá? Em resposta ao que a Chiaki fez, que é esse aqui, ó. Gire cambalhotas no espaço, quantas desejar. Isso é leveza. Então, em resposta a esse tanka, vocês criarão o de vocês aqui nesse espaço, tá? Pode se inspirar nessas outras duas aqui, mas é claro, você terá que fazer a sua própria, bem diferente dessas aqui. Foi com essas ideias em mente que, em 2006, Rick criou o espetáculo Isadora Orb, né? Isadora.orb, a metáfora final, em parceria com a bailarina e coreógrafa Andrea Jabor. A peça reúne linguagens artísticas como dança, teatro de objetos, contação de histórias e documentário. Acontece assim: Rick cria imagens da Terra, da Lua e do espaço sideral usando cartões, discos e fotografias. Depois essas imagens são projetadas no palco, ao vivo, e Andrea interage com elas de diversas formas, seja criando sons como DJ, seja dançando sobre as projeções. Os procedimentos usados durante a apresentação são simples e criativos. Com uma filmadora sobre o palco, Rick filma Andrea Jabor dançando e, ao projetá-la no telão sobre as imagens do espaço, faz parecer que está flutuando. Para simular o solo lunar, ele usa um montinho de areia no chão do palco. Tudo acompanhado de perto pela plateia, que vê tanto o processo de produção de cada cena quanto o seu resultado no telão. Então o que acontece, né? Ao mesmo tempo que ela dança aqui, o Rick ele tem uma filmadora que provavelmente está em cima, tá? Tá aqui na parte de cima, que vai filmando ela aqui no chão, ó. Olha a pose que ela está fazendo aqui, ó. Parece que ela está flutuando mesmo, mas não, ela está apenas deitada. E num jogo de tecnologia, ele consegue projetar a mão dele, né? Ó, aqui ele colocando as mãos debaixo do telão, e ao mesmo tempo ele consegue captar a cena da Andrea, e aí ele mescla essas duas cenas e dá essa ideia, essa impressão de que ela está flutuando, né? Então ele faz esse jogo de recursos tecnológicos para poder dar essa impressão de que ela está flutuando. Então essa construção, tanto a performance da dançarina quanto a tecnologia do Rick, estão no palco, e os telespectadores eles conseguem observar tanto o processo de produção quanto a obra acabada, né? Tudo ao mesmo tempo. Então fica muito legal, muito bacana essa produção de efeitos. Olha aqui, ó, ele colocando
uma areia no chão e brincando com um boneco, fazendo de conta que está no espaço. Olha aqui, ó, essa bolinha que está aqui, ó, é o planeta sendo visto de longe, ó, que legal. Então, quando essa aproximação, a câmera deve estar muito próxima aqui, né? Ela dá a ideia de que realmente aquele personagem, aquele boneco, ele está no espaço. Então, olha aqui, ó, usando o zoom de sua câmera filmadora, o artista transforma um montinho de areia em solo lunar. Observe na foto uma réplica da escultura de alumínio, O Homem Falecido, do artista belga Paul van Heydonck. Ela foi deixada na Lua no dia 2 de agosto de 1971, em homenagem aos astronautas cosmonautas que morreram durante a corrida espacial. Ok? Então, essa brincadeira da tecnologia e mais a performance artística criou essa possibilidade, podemos até chamar de mágica, né, ilusionismo, que ficou muito bacana. E aqui vem a nossa atividade, tá? Antes da gente prosseguir, eu gostaria que vocês realizassem então uma pesquisa sobre o que é low-tech e o que é high-tech. E aí vocês irão fazer o seguinte, aqui. Irão me responder isso aqui, além da pesquisa, tá? Além da pesquisa, aqui na página 19 da apostila. Se você não tem apostila, não tem problema, está sendo gravado aqui, né? Então você consegue pausar o vídeo e copiar a pergunta. Vai me responder também aqui, ó. Você se identifica mais com a tecnologia low-tech ou com a high-tech? Se fosse utilizar uma das duas em um trabalho artístico, qual preferiria? Então vocês irão responder isso aqui para mim, tá? Então, a pesquisa sobre o que é low-tech e high-tech, a diferença entre um e outro, e aí vão me responder também qual das duas tecnologias vocês gostariam de utilizar, vocês utilizariam em uma produção artística, certo? Pessoal, então por hoje é isso. Na próxima aula a gente continua. Aí eu vou falar para vocês um pouquinho sobre low-tech e high-tech. Um grande abraço e até a próxima.